adoro dar essas alfinetadas no meu ego. Não sei porque. Que ainda meio que ainda tem uma tendência a se prender com a reação de outras pessoas. Você Você? tem uma tendência a me prender. A reação de ver eles vendo. É. E daí? É uma fonte de prazer muito grande. A sensação de empatia ao ver uma pessoa reagindo a algo é grande. Você é mais limitado enquanto você extrai de prazer, não é, velho? Limitado. Possibilidades. Não que seu prazer seja pequeno, mas as possibilidades não são muito. As vias. É. As vias de extração, entende? Não vejo dessa forma. Você já excluiu muitas pessoas, não já? Já, na É uma verdade, via foi algo considerável. meio que natural, sabe? Que nem que você Então, é uma falava. via considerável. O que você tem são bens materiais e metafísica. Metafísica. Calma lá, patrão. De certa forma, sim. Como assim? O mundo das ideias é onde a gente transita. Uhum. Espiritual, material e sentimental. No sentido mais amplo da coisa, é isso. Você limitou um deles. De certa forma, se você analisar, você arrancou muita coisa de um, mas aumentou do outro. Sim, sim. É como um jogo, né, de RPG que você vai balanceando suas habilidades. Isso. Será que eu me encaixo? Eu acho que eu me encaixo as coisas muito balanceadas. Uhum. É tão balanceado que chega a ser irritante. Nos testes que eu fazia, dava 50% geralmente as coisas. Eu fiz um que deu exatamente 50% racional e 50%. Talvez eu não esteja errado, sabe? Talvez a melhor forma de viver seja a minha. E eu não consigo ver isso. É possível. Quem vai aferir isso? Nem eu mesmo afiro que a minha forma é a melhor. Que eu acho isso bastante subjetivo, mas eu também não posso dizer que ela me agrada, porque frequentemente eu mudo a forma como eu vivo. Frequentemente. Tenho meus reboots. Eu queria ouvir uma conversa entre você e uma psicóloga. Seria tão interessante. Como será que Augusto Cury conversaria com você? Augusto Cury, é um psicólogo? Ele é. Deixa eu ver aqui. É uma via, exato. É por isso que eu apresento as pessoas que requisitam a presença do alguns do top. É porque você está limitando uma via quando não precisa da presença. E você limita justamente porque delas surgem. E essas inconveniências, muitas vezes, podem gerar mais desprazer do que prazer que você desejaria, no caso. Pois é. Sabe, eu acho que estamos tão concordantes que já estamos saturados de assunto. Não, esse eu acho que é um assunto interessante. O quê? Esse? É? Então, saturado de assunto? Não, acho que esse é um assunto inédito pra gente. De estar saturado de assunto? Não, pô. Das personalidades e dos interesses. De encontro físico e afins. Na verdade, a gente já conversou sobre isso há um mês atrás. Acho que não dessa forma. Acho que não. Isso ajuda a rever. A cada dia você parece... Não sei. Parece menos misterioso. Olha só. Com a conversa, você cada vez mais conversa e você entende melhor a pessoa.
Eu vou ficando previsível, então, em outras palavras. Deixa eu me ver. Sim. E isso acho que é um alívio para mim. Significa que algumas partes do quebra-cabeça estão no lugar certo. Não que eu tenha esperança de resolver tudo. Você já resolveu de si mesmo? Não. Não é? Pois isso. Mas resolvendo o seu, eu acabo resolvendo parte de mim mesmo. Entendo. Bem poético. Sim. Acho que ninguém resolve ele todo, sabe? Acho que alguém resolve? Não sei. Não, acho que não. Será que uma pessoa que vivesse 1000 anos, ou até mais 10.000 anos, resolveria? Tô pensando, ou chegaria tão próximo que o que não tivesse resolvido era desprezível? Acho que sim. Eu acho muito difícil de ela viver tanto tempo e não buscar pelo no monóxido de carbono. Eu também concordo. Uma vez eu busquei uma teoria assim, se uma pessoa vivesse eternamente, se ela desejaria o suicídio. Eu não sei. Mas essa questão não é interessante. O mais interessante é se pessoas que resolvem o quebra-cabeça são pessoas parecidas. Se elas compartilham de um mesmo perfil. É. Mas eu não sei se a pessoa. Se existe uma pessoa que resolva, porque você cai naquele dilema da lacuna do conhecimento, né? Ah, seria estoicismo. Entende o que eu quero dizer? Estoicismo, deixa eu rever. Mas estoicismo vai ser só uma forma de você viver, né? De buscar prazer, né? E definir o que é isso. As lacunas do conhecimento, acho que resolver, eu nunca disse resolver, mas pelo menos chegar próximo de resolver. Sabe, é tipo você chegar É uma pessoa que resolve. Espera, vamos definir o parâmetro. O que é uma pessoa que resolve o quebra-cabeça? Então, Si mesmo. no caso seria entender tudo sobre si mesmo. Conhecer todo o seu ser. E o que é o todo? Excelente. Então, esse seria o problema. São todas as memórias. Sabe, seria como você falar que você contou todas as estrelas do espaço. Como é que você sabe que você contou todas as estrelas ou você contou só as estrelas que você viu? Que é diferente essas duas coisas. Eu acho que isso é até um instinto de sobrevivência, sabe, velho? Você resolver o quebra-cabeça já é algo importante. É importante você não resolver, mas ficar tentando resolver. Talvez resolver seja Se impossível. você resolve, ok? Talvez resolver seja até impossível. É o que eu configuro que seja. Acho que chegar perto também é impossível. Acho que o máximo que eu posso chegar é, se fosse comparar no meu corpo todo, o que eu conheço de si mesmo, acho que seria uma única célula do meu corpo, talvez. Uhum. Colocando numa proporção. Sei lá, uma formiga, sabe? Faz diferença, assim. Queria botar uma proporção foda, assim. Queria conhecer o real tamanho da minha cabeça, do meu corpo. É tão grande que eu nem sei medir. Cabeçudo. Seria interessante algum cientista no futuro colocar uma unidade de medida para medir o tamanho do universo da cabeça da pessoa. É o quê? Entendeu? Entendi, só achei ridículo. É ridículo mesmo, mas Unidade se de cuca. acontecesse eu ia achar bem legal. Ia causar cada conflito no mundo. Será que existem universos maiores que outros em questão de cabeça? É o quê? Você entendeu e achou ridículo de novo? Sim. De mente. Eu acho que sim, eu acho que quando a pessoa explora bastante ele, eu acho que ela expande. Acho que o tamanho é de acordo com o nível de excitação que você provoca. Eu diria que você é algo mais para a vertente do estoicismo e eu sou do epicurismo, talvez. Deixa eu ver. Mas tem um problema, né?
Porque o estoicismo tem uma ligação com a ideia de divindade, né? Que é o que difere ele, por exemplo, do epicurismo. Eu não tenho essa análise. Minha análise é outra. Mas isso é uma análise puramente filosófica da coisa, mas sem minha opinião está empregada nisso. Você achou uma breve definição, hein? De característica? A definição do Google aqui do dicionário já é mais suficiente. Uhum. Não por extensão, por extensão é um horror. É a filosofia. Sim, sim. Por exemplo, vou ler. Desenvolvida, estoicismo. Desenvolvida por várias gerações de filósofos que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade e a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. E o meu seria caracterizado por uma concepção atomística e materialística da natureza pela busca da indiferença diante da morte, em uma ética que identifica o bem aos prazeres comedidos e espirituais, e por passarem por crivo da reflexão seriam impermeáveis ao sofrimento, incluindo as paixões humanas. Prazeres moderados, entende? Prazeres moderados. O epicurismo, a cru, é um prazer moderado, controle do prazer, e o seu seria uma indiferença bem maior a eles, uma necessidade menor de se obtê-los, mas você conhece alguém mais niilista que você? Não. Então está adequado o termo. Mas mesmo assim eu ainda vejo como a definição de No epicurismo. meu sentido, é só uma filosofia de vida que aceita os prazeres de forma moderada e não é adequado ser extremo em relação ao que você faz. Se embriagar, esse é só um exemplo. Não, mas isso na ótica do epicurismo também não faz sentido, porque o epicurismo ele não é egoísta, ele não, o prazer Não, que ele não é. define Mas a é o prazer definição seria... através de virtude. Então, o que eu tô dizendo é moderação, entendeu? Sim, O que é para não fazer. Se embriagar, sei lá. Acho que transar demais pode ser. também. Sei lá, vai variando. Talvez seja a melhor forma, ou talvez a sua seja a melhor forma, mas eu acho que nem todo epicurista consegue ser um estoicista. Não, porque os dois são auto-excludentes. Mas não deveria. As pessoas deveriam saber transitar entre entre essas duas fases para saber qual é o melhor. As pessoas deviam ter essa habilidade. Não sei. A questão é que um já deixa muito tendencioso para outro. São parecidos, né? Um pouco. Sim. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, sim, agora aqui eu lembrei de um ponto. Lembrei não, porque eu pesquisei e aí eu pude rever. Foi uma lembrança totalmente voluntária. Mas o epicurismo vai estar relacionado não a você buscar, tipo, ser feliz, mas você buscar não sentir dor. Meio que um caminho reverso, sabe? Não sentir dor. A gente só não pode sentir dor sentindo alguma coisa que não seja dor. Seria o que eles chamam de ataraxia. Seria uma característica do epicurismo. É exatamente essa definição. Muito bem. Deixa eu pesquisar de novo o nome. Eu já vi Mas ó, essa você tá vendo? vezes no Que nem aqui, ó. Ao contrário do epicurismo, que era materialista e não acreditava na metafísica, o estoicismo, fundado por Zenão e Cítio, era metafísico, que acreditava que o universo tem uma ordem, e a ordem é mantida por logos divino, uma raciocinalidade divina.
Lembra que eu tinha te falado que o estoicismo ele tá ligado numa questão de divindade. É por isso que não pode ser os dois, já que eles são autocontraditórios. A ataraxia é a. Ataraxia é o estado de ausência de perturbação. Isso. Exato. Por exemplo, o, você tem um estado onde você sente fome, o que você não sente fome e o que você está saciado, sabe? Sim. Então, nesse exemplo, algumas pessoas sentem um enorme prazer em comer, sentem felizes comendo ou logo após comer. Comer é natural e necessário para o ser humano. Então, o epicurista, assim como todos, precisa comer, porque passar fome o trará dores e perturbações no seu estado de ser. Porém, o alimento que mata sua fome também pode lhe causar dores e perturbações, o exagero e alimentos ruins para uma alimentação saudável, que são consumidos principalmente pelo prazer de seus gostos e não para suprir a necessidade de alimentar. Por isso que o epicurista lida com o prazer de forma moderada, apenas se alimenta bem o suficiente para suprir suas necessidades biológicas básicas e é a escolha que evitará dele sofrer com dores ou perturbações causadas pela falta, excesso ou má alimentação. Para o epicurista, o fim não é comer e sentir prazer disto, mas é não passar fome, como se a busca não fosse em estar feliz, mas em não estar triste. Não é uma forma de ser feliz? Não estar feliz? Sim, mas aí temos que ter cuidado para ver se estamos na mesma base, se as nossas definições de felicidade são as mesmas. Porque assim, nas definições epicuristas, sim, seria isso. A felicidade seria obtida através de duas maneiras: a aponia, que é a ausência de dores no corpo, que faz parte do exemplo que eu acabei de ilustrar com a questão de comer, e a ataraxia, que seria a ausência de perturbações na alma. Mas a alma, nesse sentido, é a maneira como os epicuristas, na época, chamavam a nossa consciência, a nossa mente. Sendo que tanto o corpo quanto a alma, para os epicuristas, são algo material. Os epicuristas são materialistas, então dispensam a metafísica. Mas assim como o exemplo passado, onde eu dei exemplos de prazeres, o epicurismo separa os prazeres em três tipos: os naturais e necessários, como o exemplo de comer, mas também inclui beber, descansar e etc. Os naturais, mas não necessários, como comer bem, degustar bebidas finas, vestir-se bem e outros semelhantes. Sendo esses dois os que eu relatei no exemplo passado. Embora comer é algo natural e necessário, comer uma picanha no Outback, por exemplo, não é necessário, mas ainda pode ser aceitável dentro da visão epicurista. O terceiro são os prazeres que não são nem naturais e nem necessários. Esses são os que, na visão epicurista, devem ser verdadeiramente evitados, como o desejo de riqueza, poder, fama, glória e etc. Então, a definição de felicidade na ótica epicurista descarta os prazeres que podem causar dores e perturbações no corpo ou na alma, enquanto pessoas que são hedonistas, por exemplo, que buscam qualquer tipo de prazer, sem ter limitações, acham que são felizes assim, enquanto os epicuristas, por entender os riscos de perturbações e dores que isso pode causar, preferem uma vida mais moderada, que evite todos esses problemas. Sua definição de felicidade seria aquilo que se busca através da moderação, da ataraxia e aponia. Você, você atingiu ou não atingiu a ataraxia? Sim. Você atingiu? Mas, tipo, não é uma coisa assim que se atingiu e você conquistou e é seu. É algo para se buscar, entende? Você disse que não era algo que se conquista. É algo que você pode perder. Então, quanto tempo você tá com ela agora? Sim, sim, sim. Nesse sentido, a ataraxia é mais ligada ao epicurismo mesmo. Aí que mora o problema. Os estoicos também buscam a ataraxia, mas de forma diferente. Enquanto o epicurista evita ações que ele racionalmente é capaz de mensurar a falta de necessidade e ou a natureza delas, com seus riscos de perturbações e dores, tirando assim do seu estado de ataraxia,
O estoico acredita na metafísica, acredita que a natureza é governada por um logos divino, uma racionalidade divina, de modo que o destino já está definido por essa entidade divina. Ou seja, é uma filosofia de vida metafísica e determinista. Se a sua vida já está definida, então cabe você racionalmente aceitar isto. Ou seja, se algo que possa vir a causar perturbações a você acontecer, por isso ter que acontecer, você tem que se conformar. Se você aceitar isto, então isso já não lhe perturbará mais. O estoico aceita a falta de aponia, de forma que ele é indiferente em seu estado de espírito, assim dizendo, o estoico é indiferente com dores físicas. E a forma que ele interpreta a ataraxia é diferente. Um exemplo disso é o casamento. Enquanto o estoico pode perfeitamente armar alguém, ele entende que essa pessoa está fadada a morrer. Quando o dia chegar, ele não estará chorando em prantos e se arrependendo ou ficando triste com a morte da pessoa. Ele sempre buscará manter um estado neutro. Já teria se conformado com a morte daquela pessoa muito antes dela vir a morrer. Seria alguém com uma mente blindada, entre aspas, alguém que pela razão, pela sua virtude, lidasse da melhor forma possível com os prazeres e dores, de forma que assim atingisse a ataraxia. Então, tanto o epicurista quanto o estoico buscam atingir a ataraxia, mas o caminho que eles fazem para atingir isso é diferente. No caso do estoico, seria então uma busca por uma vida virtuosa, por conhecimento, sabendo que para isto, para viver, coisas ruins, entre aspas, vão acontecer e você precisa inicialmente aceitar isto, para poder então se preparar quando ocorram. Essa filosofia está mais diluída hoje em dia na sociedade por trás de livros de autoajuda ou frases de coaches por aí. É uma filosofia mais prática nesse sentido, trazendo um mindset que você está no controle de como lidar com o evento, embora você não possa controlar o evento que já está determinado por essa tal entidade divina. O sofrimento não vem deste evento, mas do seu julgamento sobre ele. Então eles não negam coisas que não são nem naturais e nem necessárias, como o dinheiro, por exemplo. Eles dizem que ter dinheiro é bom, pode lhe ajudar a ser mais feliz, mas a sua busca não deve ser voltada ao dinheiro, mas sim em virtudes, como se um sábio fosse capaz de estar feliz mesmo estando em algum sofrimento. Claro que se eu dissesse isso no início, essa frase ficaria confusa, mas depois dessa explicação é cognoscível a maneira como essas palavras são interpretadas. Você aceita o rótulo de epicurista? Então, pessoalmente, eu me vejo como uma composição dessas duas filosofias. Primariamente, posiciono a minha vida de forma epicurista, evitando dores e perturbações, enquanto para isto busco prazeres moderados. Porém, não é possível ter certeza que deste modo viverei de fato sem perturbações e dores. Infortúnios podem ocorrer, situações fora do meu planejado, e nesses casos, então eu opto em lidar com isso como um estoico, no que diz respeito a ter esta blindagem mental que ajude na forma de eu lidar com isto, com mais racionalidade, controle, evitando emoções e até mesmo sendo indiferente a elas. Mas de fato eu não sou completamente nenhum dos dois, embora o epicurismo seja a filosofia que mais se assemelha a esse meu perfil. Me diz uma coisa, se eu fosse um niilista verdadeiro, se eu fosse o niilista ideal, eu estaria falando com você? Ou eu poderia estar falando com você? Eu estaria ou não estaria? Tem esse É, dilema. é algo contingente. Você poderia ou não. Qual é a razão de você poder ou não poder, sabe? Nada determinaria isso. Esse estereótipo que as pessoas inventaram aí de niilista de verdade, basicamente não existe. Não sei, foi o que aquela mulher comentou contra você Pois é, naquele dia. exato. Qual o sentido de fazer algo se você é niilista?
Qual o sentido de gastar energia em algo que não tem sentido? E qual o sentido de não gastar energia? Justamente esse. Se você não gasta energia, você não exprime causa nem consequência. Você é o que o niilista é. Mas se você empenha essa energia, você continua sendo um niilista, você não vai deixar de ser. Mas então você é um niilista incoerente. Incoerente com o quê? Se nada faz sentido. Se não faz sentido, ele não deveria se adequar a esse termo. E o que tem? Qualquer ação que Por ele exemplo, tomar vai ser a mesma. Num sentido de vida e universal, ele resolver tomar um sorvete ou não, não vai mudar nada. não vai mudar nada, não vai mudar nada, não vai mudar nada. É justamente por causa dessa insignificância dele e pela falta de sentido universal que ele é livre para tomar qualquer ação. Não existirá nenhuma razão para que diga que o que ele está fazendo é errado ou não. Por isso, nesse ponto, o niilista seria livre. Eu acho que isso não existe, velho. Acho que isso só existe em ficção. Eu acho que existe, sim. Alguém que gasta energia para tomar uma decisão que não tem racionalidade nenhuma, não há objetivo nenhum. Não, ele pode analisar sobre isso internamente, junto com parâmetros da lógica, respeitando a lógica e tudo mais. Da mesma forma que quando ele faz isso, ele sabe que num ponto de referência assim universal, diante a presença dele no universo ou do sentido da vida como um todo, nada disso vai importar. Mas dentro de uma perspectiva, de um referencial mais interno, mais próximo à vida dele, importa. Entende? Entendo, mas aí não seria algo tanto interno quanto externo. Então seria algo externo. Tipo assim, que nem que eu tava falando do Entende o que eu quero sorvete. dizer? Ok, o universo é gigante demais, a gente é pequeno demais, a gente não tem significância alguma e a vida aparentemente não tem sentido nenhum. Mas eu quero tomar um sorvete, então eu vou tomar um sorvete. Enquanto você está tomando esse sorvete, você não está sendo contraditório com as coisas que você acabou de determinar. Na minha cabeça ainda tem contradições. Na minha cabeça não faz sentido gastar energia. Não faz sentido nenhum em colocar trabalho nisso. Faz, se você quer o sorvete. Você quer porque você quer se sentir bem tomando sorvete. Exato. Então, se você quer se sentir bem, existe sentido em se sentir bem. Sim. De se sentir bem, sentido em si mesmo. Mas não da vida. Exato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa eu ver. Nunca fui tão profundo nisso. Tomar a decisão de potência e a potência não contradiz com o externo. Você não acha que existe contradição no interno e no externo? Não. Não há contradição. E por que o externo deveria ser mais influente que o interno? E quem disse que deveria? Se não é, não faz. Aí você está se contradizendo. Aí essa teoria cai pro brejo. De que forma? Você disse que ele analisa o externo. Não externo, mas ele analisa que o universo não faz sentido, mas vai tomar um sorvete. Significa que ele está priorizando atitudes internas do que atitudes externas que são, teoricamente, dimensões bem maiores. Mas é que na outra ele não pode fazer nada. É algo apenas de se aceitar. Que diferença faz ele fazer alguma coisa internamente? A vontade dele. Diante da vasta dimensão do universo, uma força tão grande, é possível um homem ignorar a força excludente e opressora que é a ausência de sentido, para que despreze totalmente tudo à sua volta e seja consciente de si mesmo? Exatamente isso. É o que eu faço, pô. Você tem alguma... Isso é uma...
Eu vejo você dentro de uma bolha. Como assim? Eu vejo você sozinho dentro de uma bolha. Totalmente protegido. Não sei, eu acho que você pode pensar dessa forma. Eu acho que o meu raciocínio, não o de antes, mas um raciocínio de que você não é um niilista completo por não adequar as coisas uniformemente. Não existe uniformidade nas duas coisas. Se existisse uma uniformidade nas duas coisas, se existisse uma ausência de sentido, tanto internamente quanto externamente, em minha opinião, o suicídio seria a única coisa capaz de uniformizar as duas coisas, tanto interno quanto externo. E o que Entendo. está... Não entende? Ou entende? Entendo. Mas o interno depende do próprio ser. E se ele não encontrar algo prazeroso em, em viver, é justificável o suicídio dessa forma. Mas quando você tá no interno, você não tá mais buscando sentido. Não é uma questão de sentido, é só prazer. Tem alguém que não vive, senão no interno? Acho que as pessoas. Depende. Acho que até mesmo esse jeito que a gente tá falando interno pode levar a muitas mal interpretações. Imagino que estamos interpretando da mesma forma. Sim, São as questões pessoais, as questões egoístas, as questões que dão prazer ao eu narciso. uhum. Não, acho que todo mundo convive com isso. Porque isso é o que Será que define a todo mundo é pessoa. niilista? Não. Porque veja, as pessoas são egoístas essencialmente. As pessoas, as pessoas, as pessoas são isoladas, elas não são conectadas por nada, senão pela arte, mas a arte em si é tão insignificante em relação ao que poderia ser e não há uma conexão de sentimentos grandes. Cada um está na sua bolha, teoricamente. Não podemos controlar, não sabemos se existe sentido. E convivemos, a maioria convive, é a maioria que está vivo. Todo mundo que está vivo convive com essa realidade, porque não faz nada. Eu acho que, será que todo mundo é niilista, assim, desse ponto de vista? Só que ela não controla nada do meio externo. Ela não sabe dar resposta. Mas mesmo assim vive nesse ponto interno. Não, não. Isso totalmente desconexo. É a mesma coisa que você dizer que todo mundo é agnóstico, porque ninguém pode provar que Deus existe ou não. Só que isso é totalmente falacioso e errado, porque o agnosticismo é um ponto de percepção. O indivíduo tem que se perceber nessa posição. Se ele não se percebe ele nesse viés, esse tipo de posicionamento, então ele não é Mas o agnóstico. agnosticismo ele é baseado em racionalidade, a fé é totalmente irracional. Sim, mas o que a gente está falando é racionalidade também. Uma Sim, pessoa ser niilista e tal teria que ter uma base de racionalidade e corroborasse com isso. Não teria como ela ser sem ela. inconscientemente. Sim. E eu não digo em questão de termo. Ela pode até desconhecer o termo, mas viver como niilista. A questão é ela desconhecer o termo e não viver como niilista. Ela não pensar dessa forma. E apenas pelas características humanas, antropológicas, que é inerente a ela, você querer dizer que por consequência ela é niilista. Isso daí estaria errado, entende? Eu entendo. Porque no caso, O que eu entendi é que você não matou o suficiente nessa pessoa. sabe, é que nem no caso do exemplo do agnóstico, é a mesma coisa de eu estar esperando pela limitação do conhecimento humano, que ele é incapaz de provar esse assunto, de dizer que todo mundo é agnóstico por consequência. Mas não, porque o agnosticismo ele é um ponto de reflexão da pessoa. A pessoa tem que ter esse posicionamento. Então não é uma questão minha para
todos é individual e somente individual. Exatamente. Então você tem um modo de lidar com a verdade, o que você define como verdade, o que as pessoas definem, com o conhecimento em geral. Um modo de como você lidar com a vida em si. E isso tanto no agnosticismo quanto no Mas nesse niilismo. sentido, você está dizendo que o simples fato de acreditar molda a realidade. Não, não molda a realidade. Molda a definição que a gente tem. E por Os que a rótulos, definição que a entendeu? gente tem é mais importante do que a realidade? O que é realidade ninguém pode definir. A partir do momento que alguém pega o pressuposto de definir isso, ela já está sendo parcial, entende? Ela já está sendo fazendo parte de algum rótulo, de alguma tentativa de falar o que é a realidade. Até mesmo a ciência, que é a ciência e tal, ela nada mais é do que uma tentativa humana de dizer como a realidade é, mas ela não é a realidade. Como você pode dizer que não é? Simplesmente por ela ser algo que o ser humano construiu, uma ferramenta para a gente entender as coisas. Mas isso não significa que as coisas são assim. Talvez não no espectro geral, né? Talvez Sim, seja num espectro mínimo. é. Mas entende, às vezes que nem a gente tinha uma percepção da gravidade com Isaac Newton, e a gente teve essa percepção ali até mais ou menos com Einstein, e depois o Einstein trouxe um novo conceito ali que corrobora com a ideia da gravidade. Ele não é um conceito que refuta, tem gente que acha que um elimina o outro, mas isso é tolice. Eles se complementam, mas você entende que esse complemento já mostrou que a ideia que a gente tinha da gravidade antigamente não era a realidade. Era uma tentativa dela, uma parcela talvez, mas não era ela. E com a ideia que a gente tem da gravidade hoje Não com se Newton, pode. Por que não ainda pode podemos ser, dizer que é ela, mas não completa? Não o porque entendimento total dela. se não é o entendimento completo dela, então não é ela, que ela é completa. Então você teria que falar, não, uma parcela da realidade, o que pode ainda ser ou não ser também. Não concordamos nesse ponto. Mas assim, a ciência é um viés de você buscar enxergar a realidade. E os outros posicionamentos que a gente estava falando, do epicurismo, niilista e tudo mais, são outros tipos de viés de se enxergar a realidade também. Só que focado em coisas distintas. O epicurismo, no caso, e ali o hedoísmo, seria a busca pela felicidade. E aí os gregos, eles definiam a felicidade de forma diferente. Esses dois termos que a gente estava falando são duas formas de como os gregos viam a felicidade. Falando desse jeito, parece até que todos os gregos são filósofos. Não, não. Mas assim, é a escola, né? Que eles, Uhum. ali no caso do epicurismo, era do Epicuro, é fácil de decorar o nome. Agora no caso do hedoísmo, era o Zenão e o Sítio. Eles meio que fundaram isso, mas depois teve uma escola de outras pessoas que seguiram esse tipo de pensamento. E além de pessoas que depois eram influenciadas com esse estilo de pensamento e criavam seus próprios pensamentos a respeito disso. É assim que a filosofia se evoluiu, né? Mas eu acho que deu pelo menos para determinar essas coisas, né? Sim. Acho que conseguimos. Engraçado, falar disso me fez chorar. Ué, que aleatório. Fizemos progresso. Uhum.